Oi, sexto ano, sejam bem-vindos à semana 2 do volume 4 do PET. Nessa aula, nós vamos falar sobre métodos de separação de misturas. Nós aprendemos na aula passada, né, o que é uma mistura. É aquela formada por uma ou por duas ou mais substâncias, certo? Vocês abrem o material de vocês, tá lá na página 31. E diz aqui, a partir dessa aula, você vai compreender os diferentes métodos de separação de misturas homogêneas, né? Nessa aula nós falaremos apenas das misturas homogêneas. Quem lembra o que se trata? É aquela mistura que tem apenas uma fase, né? Porque as misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Nós vamos desenvolver o tema hoje de método de separação de misturas homogêneas, tá? A maioria dos materiais existentes na natureza são misturas, né? São várias substâncias aí que compõem, né? Em forma de mistura homogênea ou heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-la, né, essas substâncias, foi necessário criar métodos para separar as diversas substâncias, né? Por exemplo, sal de cozinha, né, da água do mar, né, os componentes do petróleo e também as impurezas da água contaminada, né? É um método aí de separação dessas misturas. Para separar essas substâncias presentes em uma mistura, é preciso conhecer suas características, né? Como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, quantidade de fases que compõem essa mistura, certo? Composição, densidade, tamanho, solubilidade, né? São algumas das características aí importantes na separação. Métodos de separação de mistura. O primeiro método aí vai vir um desenho, né? É uma mistura homogênea, nós temos dois componentes, o soluto e o solvente, tá? Então, sempre numa mistura homogênea vai ter esses dois componentes. Soluto são as substâncias que podem ser dissolvidas, né? Já os solventes são a substância que dissolve esse soluto, né? A água é considerada solvente universal, pois dissolve a maioria das substâncias. Como, por exemplo, de mistura homogênea, vou mostrar o desenho aqui. Nós temos aí água com açúcar, né? Por exemplo, aqui tem o açúcar e aqui tem a água. A água vai ser o nosso solvente, porque vai dissolver o nosso soluto, que é o açúcar. Aí nós vamos ter uma mistura, uma solução de água em açúcar, certo? É uma mistura o quê? Homogênea, porque tem apenas uma fase, certo? Então, essa é a definição aí da mistura homogênea. Um dos primeiros métodos de separação de mistura homogênea é a vaporização ou evaporação, né? Consiste em deixar a água, ou seja, a mistura, a água da mistura, o solvente, evaporar pelo calor do sol, que vai fazer separação do soluto. Como assim? Esse processo de vaporização ou evaporação é utilizado aí para separar o sal da água do mar, né? E preparar aí o sal de cozinha que a gente usa. Esses locais são chamados salinas, né? Esse processo de evaporação, o líquido se perde para a atmosfera, mas se quisermos obter o líquido novamente, precisamos utilizar outro processo mais sofisticado, a destilação. E se eu quiser não o soluto, eu vou querer agora o solvente, né? Então, vamos ter que utilizar a destilação simples. Na destilação simples, nós utilizamos aí esse aparelho chamado destilador, né? Aqui é um desenho de um destilador simples, composto aí por todos esses objetos, tá? A destilação simples, ela é usada para separar componentes de uma mistura de um líquido e um sólido dissolvido. Por exemplo, no becker aqui, tem uma solução de água e sal, certo? Eu não quero sal, né? Eu quero a água somente. Então, nós vamos utilizar o destilador. Vamos aquecer essa água, tá vendo? Uma chama veio aqui de uma mangueira de gás, esse bico conduziu, esse gás ocorreu aí a chama, acendeu a chama. O que vai acontecer? Vai começar aí a ebulir, né? A aquecer essa água. O que vai acontecer com a água depois? Essa água, Juscelia, quando começa a aquecer, ela vai começar a evaporar. Vai formar aqui o vapor de
água nesse tubo. Esse vapor vai ser conduzido para o condensador, que é esse, vou diminuir aqui que vocês visualizarem. Esse condensador, ele vai receber o vapor de água. Ele tem aqui uma mangueira que entra e uma mangueira que sai, tá vendo? Por baixo. Então, esse aparelho é o condensador, pelo tubo externo circula água de torneira. Então, na verdade, o condensador tem um tubo por dentro, tá vendo? Que vai conduzir esse vapor. Quando ele entrar em contato, esse vapor entrar em contato com a água da mangueira, porque essa água vai entrar por aqui e sair por aqui, tá? Então, ela vai ter esse percurso. Siga a seta, né? Então, aqui a gente vai seguir a seta. Vamos seguir a seta, vai passar e vai sair aqui pela outra mangueira, né? Que vai levar a água para a pia. Então, esse aparelho vai trazer aí o vapor. Esse vapor em contato com o tubo interno do condensador, né? A mangueira com a água da torneira. Essa água, ela vai se condensar e vai pingar aqui, ó. Tem outro becker recolhendo a água destilada. Então, o que era vapor vai se tornar água líquida. Então, por meio do condensador, por meio da destilação simples aí, a gente consegue separar uma mistura de água com sal, né? Falamos aqui da evaporação que a gente quer o sal. E falamos da destilação simples que a gente quer a água. Ela vai ser aquecida, essa água salgada, vai ser recolhida no condensador e vai ser transformada em água destilada. Aí a gente vai ter a água aí separada, né? Essa mistura vai ser separada por meio da destilação simples. E temos o próximo processo aí de separação de mistura, a destilação fracionada. Lembre-se que nós estamos falando apenas de misturas homogêneas. Falamos da evaporação ou vaporização, falamos da destilação simples e agora da destilação fracionada. Na destilação fracionada, também utiliza aí um destilador, só que ele é mais complexo, né? Esse método, ele é utilizado aí para separar substâncias, misturas homogêneas de líquidos com temperaturas próximas, né? Mas são diferentes, tá? Um exemplo que foi dado aí é destilação fracionada do petróleo, né? O que é o petróleo? O petróleo, ele é extraído do subsolo, é um líquido formado por uma mistura de várias substâncias que são separadas nas refinarias por meio da destilação fracionada. O petróleo é uma fonte de substâncias conhecidas como hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São substâncias que compõem esse petróleo. Por quê? É formado por carbono e hidrogênio. Aí nós dizemos hidrocarbonetos, tá? O petróleo, como que vai acontecer? Ele vai ser aquecido, aqui tá o petróleo, esse líquido escuro, né? Ele é aquecido, ele vaporiza e sobe por uma torre. Aqui está a nossa torre. Essa torre vai fazer separação aí por meio de temperatura de ebulição. E o líquido é recolhido, resultando em vários produtos, tá? Como a gente vai perceber que o primeiro produto que vai ser recolhido do petróleo após passar pela fornalha vai ser o óleo lubrificante, né? Que vai estar aí a uma temperatura menor, aproximadamente de 350 graus, tá? Depois desse óleo lubrificante, nós vamos ter o quê? O combustível para navio, que está aqui no segundo nível da torre, né? E depois a gente encontra o óleo diesel, que é usado aí em caminhões. Outro subproduto do petróleo vai ser o nosso número 4 aqui, que é o combustíveis de aviões, né? Que é um subproduto aí mais refinado do petróleo. Logo após tem a nafta, né? Esse líquido aí, utilizado também, subproduto do petróleo. A gasolina, utilizada nos veículos, né, que todos conhecem. E por último, o número 7 aí, vamos dizer, o subproduto do petróleo vai ser o gás combustível aí, que vai ser aproximadamente a 25 graus Celsius, certo? Então, essa aqui é a nossa torre de destilação fracionada do petróleo, que é um exemplo aí, um método de separação de mistura homogênea, onde utiliza a destilação fracionada. Por que fracionada? É só a gente lembrar que é por meio aí de níveis, né? Ocorre uma fração
ocorre uma separação aí por meio de uma torre, né? Em cada nível da torre vai condensar uma fração do petróleo de acordo com sua temperatura de ebulição e o líquido vai ser recolhido, tá? Resultando aí em vários produtos, como a gente percebeu aqui, foram citados 7 produtos originados aí da destilação fracionada do petróleo.